Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para endereçar dois e-mails que eu recebi, né? E por que eu vou fazer um vídeo só para dois e-mails? Bem, porque eu acredito que a situação dessas pessoas que mandaram esses e-mails é uma situação muito comum hoje em dia. Eu já vi isso, já tive a oportunidade de presenciar isso e já tive a oportunidade de vivenciar isso quando eu era jovem, quando eu era novo, né? Então, nesse e-mail, uma das pessoas que mandou, ela começa o e-mail, é meio longo, né? É, falando sobre as condições que ela vive, dizendo que no local que ela vive, num local que não tem oportunidades, um local que... Ou seja, fala de todo o cenário. Eu até agradeço a pessoa por me confiar, né? Todo esse desabafo. E na expectativa que receba uma palavra de apoio, de motivação, ou coisa desse tipo. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de ir direto ao assunto, eu preciso um step back, né? Eu preciso endereçar o cenário como um todo. Eu também vim de uma adolescência e de uma, na verdade, juventude muito pobre, sem condições, né? Na verdade, meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos de idade, ele passou um tempo fora e acabou que ficou mais ou menos um ano sem dar pensão, então foi uma época muito difícil, aquela época de quando ele saiu de casa e a minha mãe ficou sozinha com a minha avó praticamente para me criar, e ela era manicure, né? Fazia as unhas para ganhar dinheiro para poder ajudar dentro de casa, né? Porque só vivia basicamente com a pensão da minha avó e tudo. E foi uma época difícil, uma época que eu lembro nitidamente de morar naquela casa lá em Fortaleza que não tinha fogo, era telhado, ou seja, quando chovia, né, tinha goteira dentro de casa, era um aperreio danado e tudo mais, para botar os baldes, para não molhar a casa toda. E foi uma época difícil, foi uma época que, por exemplo, jantar às vezes era uma coisa que não se tinha, às vezes, propriamente um jantar, provavelmente dito, né? Eu lembro muito bem da minha mãe fazer uma coisa era chamada papa d'água, era papa de maisena com água e canela. Parece um negócio estranho, mas era bom, rapaz, dava maior valor eu. Porque o gostinho de canela achava show. Reclamava não, achava bom. Claro que quando tinha um pãozinho com ovo e café era uma maravilha, né? Mas nem todo dia eu tinha condição de arcar com o dia do pão. E do ovo principalmente, né? E entre o pão puro e a papa d'água, às vezes era melhor a papa d'água. Enfim, foi esse o cenário que eu fui crescendo. E aí o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, graças a Deus, né? Mas esse foi o cenário que eu fui crescendo. Fui para colégio público depois de um tempo, mas antes de chegar no colégio público, que foi quando a gente teve o declínio, digamos assim, nos meus 12, 13 anos mais ou menos, eu comecei a jogar futebol de salão e ganhei bolsa de estudo. E estudei numa escola muito boa, no Colégio General Osório, em Fortaleza, onde eu jogava futebol de salão, era goleiro. E eu queria ir para o Colégio Militar, que era meu sonho, digamos assim, era estudar para passar no Colégio Militar. Então, General Osório era um caminho muito comum que o pessoal tinha para poder ir lá para o Colégio Militar. Porque eu sabia que o ensino no Colégio Militar era muito bom, eu sempre gostei muito da disciplina, de tudo isso, né? Só que, durante esse período que eu estudei no General Osório, e conheci muitas pessoas, tive muitos amigos de classe mais alta, porque eu era realmente uma classe mais baixa, tá entendendo? Não tinha muitas condições financeiras. E eu conheci muita gente outros alunos ricos. E eu via as condições de vida dele e tudo mais, e ficava, poxa, isso é legal. Os caras chegavam na sala de aula, depois das férias, falando do que tinha ido nos Estados Unidos e tudo mais. Eu falei, caraca, deve ser massa isso, né? Pô, show de bola. Mas sempre que eu tentava visualizar eu naquele cenário, eu lembrava de tudo que aquela ladainha que eu ouvia quando eu era mais novo e tudo mais, que era o quê? Olha, você não pode se misturar com os boyzinhos não, entendeu? Isso, pessoas da minha própria idade falando. Você não se mistura com os ricos não, cara. Você é pobre, você tem que se dar com o pobre. Entendeu? Você tem que se misturar aqui com a gente, você não vai ficar com os boyzinhos não. Esses boyzinhos aí é por causa dessa burguesia que a gente tá lascado aqui, entendeu? Então,
Eu agora olhando com a maturidade que eu tenho, eu vejo que a segregação de classes existia já dentro da classe baixa que eu morava, entendeu? Não queria que você se misturasse com a classe alta, porque se você estava lascado, a culpa era deles. E quando você nasce, você cresce, você vai crescendo dentro do ambiente desse, meu amigo, o que acontece? Isso fica na sua cabeça. Existem estudos que dizem que você é o resultado das 5 pessoas que você mais perde tempo no dia, mais gasta tempo. Você, digamos assim, você fica cercado dessas pessoas, você é um reflexo dela. Você adquire muita coisa dela. Então, se você vive num meio que te diz que tu tá lascado por causa da classe alta, você acaba crescendo achando isso. Graças a Deus eu tive o discernimento de não deixar me influenciar por longo prazo. Claro que no começo eu tinha essa mentalidade, mas depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver o outro lado. Por que eu tenho que viver lascado com raiva do povo? Por que eu tenho que ficar nesse cenário aqui? Se o cenário que eu quero para mim é o cenário que ele tinha. Eu quero dar para minha família o que o pai daquele cara dava para ele. Ele vivia bem. Eu quero viver bem. Só que, meu amigo, a única forma de você viver bem é quebrando o paradigma de que você é uma vítima da sociedade, ou então pior ainda, uma vítima da classe alta, ou a vítima da burguesia, ou uma vítima disso, uma vítima de porra nenhuma. Você tem poder de traçar o seu rumo. Se você tiver foco e se você tiver disciplina e se você tiver a perseverança de continuar mesmo que esteja lascado, dando tudo errado. Eu comecei do zero. Eu terminei o 2º grau no colégio público, onde tinha professor que só ia dar aula no primeiro dia de aula e no último. O ano inteiro o cara não ia o ano inteiro, macho. Não ia o ano inteiro. Vou nem falar de quem é, não, mas é uma escola pública lá em Fortaleza. E esse cara, por exemplo, ele era político. Ele dava aula, estado seguro, né, estudo, e era político, tá certo? E só dava aula 2 vezes por ano. Chegava no final do ano, passava todo mundo. Todo mundo adorava ele. Passava. Aí já entra outro sentimento, né? Aquele sentimento de quê? Que a pessoa quer que os outros dê pra ele. Ei, cara, vai me passar, pai, tu é show. É bom demais. Porque ninguém reivindicava o ensino, porque ninguém queria aprender. Ninguém queria aprender, mano. Então o cara passava de ano e todo mundo ficava calado sem denunciar, digamos assim, o professor, ou reclamar dele e tudo mais, porque ele é um cara bom, ele é um cara que passa a gente. Então, a coisa vem do berço, cara. A coisa vem do ambiente que você vai crescendo. Você vai crescendo com revolta, você vai crescendo achando que está tudo errado para ti, você vai crescendo naquela bolha e você não sai dela. Por quê? Porque tem 2 problemas aí. Você já está predestinado na sua cabeça que você vai ser fudido igual a todo mundo ao teu redor, tá certo? E quando você avança um pouquinho, porque alguém daquele meio tentou te estimular, vem outro e fala assim, mas fica aqui nesse meio. Tu não vai para fora não, tu não é traidor. Tem muita gente que chama até de traidor, cara, quando os caras saem. Então, rapaz, não deixe ninguém lhe controlar, tá certo? A sua capacidade de crescer. Não deixe ninguém controlar a sua capacidade de crescimento. Porque depois você vai olhar para trás e falar assim, rapaz, o que é que eu fiz da minha vida? Eu fiquei aqui nesse meio a vida toda, devoltado, achando que eu era simplesmente um fruto, tá certo, de uma sociedade quebrada e eu não nasci em berço de ouro, então eu devo continuar assim o resto da vida, entendeu? Não pode, cara. Não pode. Só que você precisa tomar rédeas. Em pequenas decisões hoje vão afetar o teu futuro, porque a vida é como uma estrada. Tem várias vias. O caminho que você escolhe vai determinar onde é que tu vai sair. Então o que acontece? Se tu pega um caminho errado, o que tu tem que fazer? Tu tem duas decisões aí, pegou o caminho errado.
tu pega e fica naquele caminho errado, persiste nele, e enquanto persiste, teima com todo mundo que tu tá certo e que tu tá no caminho errado porque não tinha uma placa dizendo para onde é que ia. Então a culpa é de alguém, nunca é tua. Tu nunca vai admitir a culpa. Aí qual é o problema disso? Tu não tem accountability, você não se torna, tá certo, responsável pelos seus atos, porque você quer sempre achar um culpado. O culpado é o sistema, o culpado é isso, o culpado é aquilo, mas nunca você. Então é muito importante o self-assessment, de você entender onde é que eu errei. Pô, eu peguei esse caminho errado aqui, achando que era o caminho certo, mas é o errado, volto. Dou meia volta, volto e retorno do começo. Nem que eu tenho que começar de novo, mas agora eu vou e pego outro caminho. Mas tem gente que não, tem gente que pega o caminho errado, fica lá teimando e esperando que alguém vá lá e salve ele. É o Estado que precisa me dar, tá certo? É o governo que precisa me dar, é fulano que precisa me dar, é porque esse cara aqui teve apoio da família, não tive, esse cara teve apoio do pai e da mãe, não tive. Amigo, não espere por ninguém. Espere por ninguém. Meu primeiro emprego foi de office boy. Eu não queria aquilo pra mim a vida toda, saindo, porque eu não queria ficar limpando o chão. Nada contra limpar o chão não, mas eu não queria aquilo pra mim. Eu tenho que progredir. Aquilo foi um ótimo início. Me orgulho disso. Mas eu tinha que progredir. Então eu tinha que buscar outras coisas. E a progressão ela tem que ser contínua. Entendeu? Então, é importantíssimo que você comece a quebrar esse paradigma de que porque você nasceu no meio lascado, você vai ser lascado o resto da vida. Ou que a culpa é sempre do teu ambiente. Ou que você tem que esperar alguém fazer por ti. Esses fatores, tá certo? Te levam ao fracasso. E qual o problema maior? É que tem muita gente empurrando isso na tua cabeça. Por quê? Porque eles querem ver a divisão. Mas ninguém quer ver uma sociedade unida, não. Tem muita gente que não quer ver a sociedade unida, não. Quer ver quebrado. Eles contra a gente. Pobre contra rico. Se eu sou pobre hoje, por que eu tenho que ser pobre o resto da vida? E por que eu tenho que ter raiva daqueles caras? Aqueles caras não tem nada a ver comigo, não, pô. Não tem nada a ver com a minha vida, não. Vou ter raiva dele só porque ele vive melhor do que eu? Isso se chama inveja. Então eu tenho que me espelhar. Eu sempre me espelhei em pessoas de sucesso. Por quê? Porque eu queria alcançar aquilo. Não é um sentimento de inveja. Eu quero ter o que ele tem. Não é. É uma questão de assim, rapaz, ele conseguiu. Eu também posso. Mas para fazer isso, pessoal, mas vamos ver, você tem que se libertar disso. Então eu trouxe toda essa temática para cá, por quê? Porque nesses e-mails que eu recebi, um deles, o cara praticamente passou metade do e-mail dizendo não, eu não tenho isso, não tenho condições financeiras, eu não tenho ajuda de ninguém, a minha cidade não tem nada, rapaz, nada. Rapaz, você lendo, você fala assim, rapaz, cara, eu não estou dizendo que ele está errado, ele está extravasando aquilo, só que se ele continuar, tá certo? Focando no que ele não tem, ele nunca vai ter o que ele quer. Ele tem que focar onde é que ele quer chegar, e encontrar um jeito para dar certo. Nem que seja, ele tem que sair daquela cidade. Se a cidade não tem oportunidade nenhuma na área de TI, sai de lá, macho. Não é porque tem minha família. Cara, se você quiser ficar com um cordão umbilical travado com a tua família, então é outra história. Mas usar isso como desculpa não dá certo. Você tem que desbravar, você tem que entender qual o seu potencial. Pessoal, você tem que ir atrás do que você quer. E se ir atrás do que você quer requer um sofrimento temporário, que é a distância da família, que seja. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu gravei 6 vídeos falando sobre isso aí, sobre essa trajetória. Eu vim sozinho porque eu não consegui trazer minha esposa e filha, porque eu não consegui o visto para elas de imediato. Fiquei 6 meses sozinho. Poderia ter sido 1 ano. Por quê? Porque quando eu saí eu não tinha nem ideia de quando é que eu ia ver de novo a minha filha ou a minha esposa. Eu não tinha nem ideia. Tava o processo correndo. Podia ser 2 meses, podia ter 6, podia ser 4, 5, foi 6. Então, pessoal, se você tem medo de sofrer, se você tem medo, tá certo, de
arriscar, então o único sentimento que vai sobrar é o de lamentação pelo que você não tem. E aí o que acontece? Você mergulha na negatividade, no não. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Lascou, cara. Lascou. Aí você está entrando num buraco sem fim. Aí o que acontece? Você começa a ficar com raiva do povo, diz que tem sucesso ao teu redor. Tá entendendo? E começa a culpar, mais uma vez, o ambiente, a sociedade, o sistema, tá certo? Tudo contra você. Eu cresci assim, pô. Eu cresci de ver pessoas do meu meio dizendo assim: rapaz, você não pode votar em candidato de rico, não. Você tem que votar no candidato que apoia o pobre. Então não tem esse negócio de candidato que apoia o pobre, eles querem poder. Então não existe esse negócio de candidato de pobre e de rico, não, cara. Então essa segregação é justamente o que eles querem. Eles querem que todo mundo se arrebente de vida. Eles querem criar esses buckets, né? Aqui, você ali, você ali, todo mundo segregado. Agora a gente domina, tá certo? Essas segregações aqui e a maioria vence. Não quer união não, porque a união, tá certo? Ela cria um ambiente, tá certo? Onde coloca todo esse pessoal que está no poder na parede. Eles vão ter que governar para de fato o povo todo, né? Enfim, não quero falar sobre política, quero falar sobre a sua capacidade de crescer, porque você tem essa capacidade. Agora, tem que investir aqui, tá certo? Tem que investir não só no plano, porque plano sem execução não significa nada. Um plano sem execução é um pedaço de papel escrito, ou seja, nada. Você tem que fazer aquele plano e executar diariamente para poder fazer acontecer. Tá entendendo? Diariamente. Eu nunca quis ficar nessa vida de mesmice. Eu lembro muito bem que o emprego que eu tinha em Fortaleza, depois que eu saí de office boy, foi um emprego quase que estável, porque era próximo da Universidade Federal e tinha uma estabilidade, digamos assim, né? E eu lembro que eu fiquei lá um ano e meio, mais ou menos, e falei pro meu pai: eu quero sair daqui, eu não quero ficar a vida inteira aqui, não. Parece uma oportunidade melhor para me aprender mais e tudo mais. Eu vou até ganhar menos, mas vou aprender mais. Rapaz, você é louco? Você é louco, você sai do emprego desse estado, você pode se aposentar aí. Eu não acho, pensei comigo, meu primeiro emprego de carteira assinada, eu já vou pensando em me aposentar aqui, aí na mesma coisa. Não dá pra mim, nunca deu pra mim. Esse negócio de, vou virar funcionário público porque tem estabilidade e vou ficar o resto da vida ali. Não tinha a menor condição eu de ir para esse caminho. Meu pai foi, muita gente da minha família foi, ótimo para eles. Mas para mim não era isso que eu queria. Eu queria aprender e evoluir, tá certo? Crescer e ver o mundo afora. As possibilidades que existem. Desde cedo eu sempre quis ir embora. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha mais uso do potencial. Você tem que acreditar no seu potencial. Se você não acredita nesse seu potencial, quem é que vai acreditar? Então, se você se derrota antes de tentar, fica complicado. Então, para essas pessoas que mandaram esse e-mail, essa é a resposta que eu dou para vocês, pessoal. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas se você foca no que você não tem e vive naquela depressão porque você não tem, você não vai chegar onde você quer. Porque você não está visualizando o caminho para chegar até lá. Você simplesmente fica cego. Você só enxerga o círculo ao seu redor. Isso aí, você se limita a esse ciclo aqui. Então, essa é a pequena mensagem, tá certo? Explorem o seu potencial e saiam desse ciclo vicioso de achar culpados, de vitimização e de coisas desse tipo. Entendeu? Você tem um potencial enorme que nem você realiza, nem você entende ainda. Para que você desbrave isso aí, você precisa, tá certo, continuar puxando cada vez mais. E mais uma vez, se isso significa dizer sair de perto das suas raízes, saia. Você não é um traidor por isso, não. Pelo contrário, você é motivo de orgulho, porque você está buscando algo melhor para você e para toda a sua família. Beleza? Até a próxima, um grande abraço.